Olá, queridos irmãos, estamos aqui nesta terça-feira para o nosso momento de fé, nosso momento de intimidade com Deus. Peçamos a Deus que ilumine nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos sentidos, para que possamos acolher e principalmente a nossa alma, para que possamos viver o que o Senhor nos ensina. Não adianta nada ouvir uma palavra se ela não se transformar em atitude, né? Se eu creio, eu preciso viver aquilo que Ele me ensinou. Peçamos a graça de Deus, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, vamos à palavra, à escuta da palavra de Deus para nós hoje, tá bom? Diz assim: Aconteceu que ao passar no sábado pelas plantações, os discípulos de Jesus começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. Ou seja, né, os discípulos passavam por um milharal, né? E ali, diante da necessidade e da fome, eles pegaram as espigas, arrancaram as espigas para comer. Nada mais do que isso, né? Os fariseus então disseram: vê como fazem eles o que não é permitido fazer em sábado. Então Jesus respondeu: nunca lestes o que Davi fez com seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? Aqui, queridos irmãos, vai entrar a problemática do sábado, né? Ou seja, o que é permitido ou não era permitido fazer em dia de sábado, porque era um dia sagrado e, portanto, as leis eram muito restritas. E é verdade, deve-se ter o respeito necessário ao dia sagrado. Como hoje, nós não temos o sábado, porque para nós o domingo é mais especial, né? Porque é a ressurreição de Jesus. Mais do que a própria criação do mundo, é a salvação do mundo que Jesus nos trouxe. E, portanto, celebramos o domingo. E nos dias santos também nós respeitamos. Agora, o respeito não quer dizer que, diante das necessidades da vida, como uma pessoa que está morrendo, doente, como uma pessoa que está ali necessitada de um pão, como um animal, um serviço que precisa fazer, um animal que precisa, de repente, ali cuidar desse animal por causa de algum problema sério, enfim, coisas da vida, uma fome, você tem que comer, são realidades e necessidades que se fazem, não há dia para isso, né? Portanto, o Senhor está dizendo, olha, qual é o problema dele estar comendo espiga de milho no dia de sábado? O próprio Davi fez isso quando teve fome, né? E aqui a passagem de Davi, eu até separei ela, está em Samuel, 1 Samuel, capítulo, deixa eu pegar na outra Bíblia que eu tenho, diz assim, olha a passagem: Davi dirigiu-se a Nobe para junto do sacerdote Aquimeleque. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Agora eu vou pular para o versículo 4. Dizia Davi, o sacerdote: se tiverem uns 5 pães ou qualquer coisa que tenhas na mão, dai-me, por favor. E o sacerdote replicou a Davi: agora sim, né? Não tenho à mão pão algum, só o pão sagrado. Veja bem, não era qualquer pão, era o pão sagrado, destinado no templo, certo? E poderás tomá-lo, e aí continua a conversa, né? Se os seus companheiros estiverem puros, e assim vai, né? E Davi disse, eles estão, portanto, podem comer o pão, né? Então, quer dizer, Davi, diante de uma necessidade e dos seus
que estavam com fome, ele não pensou duas vezes, certo? Então Jesus está chamando a atenção. Jesus conhecia essa passagem que nós acabamos de ler, e Jesus cita ela para aqueles homens, né? Nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando necessitaram e tiveram fome? Eles comeram. O que é mais importante, respeitar o sábado ou você se alimentar diante de uma necessidade? Salvar uma vida diante de uma necessidade, cuidar de uma pessoa diante de uma necessidade, ir a um determinado lugar, fazer determinada coisa, mesmo naquele dia sagrado, certo? Depois Jesus continua. E como Davi entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote, Abiatar, e comeu dos pães da proposição que os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros. Olha essa passagem, né? Também aos companheiros. Foi isso que Davi fez, certo? Então dizia-lhes, agora ensinamento, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, queridos irmãos, a importância disso, né? Respeitar o dia sagrado, respeitar o dia santo. Sim. Entenderam? Agora, diante das realidades, das necessidades, puxa vida, qual seria o problema? Seria uma falta de respeito? Vamos trazer para a nossa vida, né? Eu faltar uma missa dominical, como muitas pessoas vêm cheios de escrúpulos por padre, dizer, padre, eu faltei a missa. Mas por que, minha filha? Porque eu estava doente, internada. Falei, puxa, mas que pecado você cometeu? Não, eu faltei a missa, mas isso não é um pecado. Às vezes a noção de pecado das pessoas é simplesmente a transgressão. As pessoas têm que ter mais do que a fórmula daquilo que vem a ser pecado. Por quê? Faltar a missa aos domingos é pecado? Depende. Tem que ir? Tem. É um preceito? É um preceito. Tem que ir sempre? Tem que ir sempre, sempre que puder. Está entendendo? Dia santo tem que ir na missa? Tem que ir sempre? Sim, sempre que puder. Mas é uma atitude de amor. E se não pode, por uma realidade que ultrapassa a sua vontade, uma doença, um problema, uma viagem que não depende de você, coisas assim do gênero, estão entendendo? Estou tentando trazer para nós essa realidade para que a gente não fique preso à letra ou à fórmula, entendeu? Mas que a gente coloque o amor à frente de tudo, e a necessidade e a caridade à frente das coisas. O Senhor é do sábado, e o sábado está para nos servir, e não a gente para ser escravo do sábado. Com isso eu não estou dizendo que a gente tem que faltar, né, jogando para nós, né, aos domingos, faltar a missa. Não, claro que não. Pode desrespeitar o domingo? Não. Você vai à missa, você tem que ter o respeito ao dia sagrado. É um dia santo, gente. É dia de oração, é dia de amor, é da alegria do Senhor, é o dia da ressurreição. Não é o dia de bagunça, de bebedeira, certo? Não é dia disso. Agora, diante de umas necessidades das situações da vida, há de se entender, né? Como eu disse, o maior exemplo que eu poderia dar para vocês é a própria missa, que é a coisa mais importante da nossa vida. Mas o que seria mais importante? Você socorrer uma pessoa ou você ir na missa? A pessoa é mais importante. Naquele momento é mais importante. Esse é o verdadeiro espírito que a gente precisa ter, certo? Isso não desmerece a Santa Missa, que tem um valor acima de qualquer coisa, entendeu? Só que naquele momento específico, por aquela realidade, eu não poderia ir, porque eu iria me omitir diante de uma situação grande, ou uma doença que iria, né, eu estaria passando mal, com uma febre alta, ou uma doença que poderia transmitir alguma coisa para os outros, só porque eu sou obrigado a ir na missa. Mas sabe, tipo assim, a nossa obrigação não é obrigação somente do dever e da obediência, é a obrigação do amor. E o amor nos torna livres para amar. Peçamos essa graça a Deus, Ele que é o Senhor do sábado, Ele que é o Senhor do domingo, Ele que é o Senhor de nossa vida.
Que possamos realmente, Senhor, amar os dias sagrados do ano, mas saber que eles estão aí para nos ajudar, para nos servir, para nos santificar, assim como qualquer ato de piedade, de amor, de caridade, qualquer situação que muitas vezes o Senhor nos impede de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer e deveria fazer, mas impossibilita por diversas situações. Dai o Teu Espírito Santo para que possamos realmente amar com verdadeiro amor as Suas normas, as Suas regras, os Seus mandamentos. Amém. Obrigado, Senhor. Diga assim: eu amo as Suas leis, Senhor. Eu amo o domingo, eu amo a Santa Missa, mas eu também amo o próximo que precisa. Eu também amo o irmão que está doente. Eu também amo a mim, que muitas vezes não consigo pela idade, pela doença, ou qualquer situação, Senhor, que realmente me impeça de fazer aquilo que é a coisa mais importante. Por isso, em todas essas situações, eu quero fazer tudo com muito amor e muita fé. Amém. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Deus abençoe.